vocês. Vamos continuar nossa aula de língua portuguesa, vamos dar sequência. E hoje nós vamos trabalhar, estamos já no módulo 2, não é? Estamos no módulo 2 e vamos dar uma sequência em relação à aula passada, não é? Então, na aula passada vocês ficaram com aquela questão da produção textual, um texto de opinião, né? Um artigo de opinião. Então, nós lemos todos aqueles textos e vocês ficaram aí com a página 13, né? A página 13 do segundo módulo. E nessa página 13, a função de vocês é justamente produzir o texto, onde vocês têm aqui a orientação, não é? Na questão das pesquisas, existem programas educativos, você tem as sugestões, mas aí eu falei o seguinte, você pode ou não trabalhar com essas sugestões, você pode criar uma situação sua, não é? E trabalhar, pode ser um texto pronto, desde que você posicione-se diante desse texto, dê a sua opinião, né? Porque é um artigo de opinião. Então você vai pesquisar, obviamente, a respeito do assunto e ver os pontos positivos, os pontos negativos e dar a sua opinião a respeito. Então aqui na página 13 tem as dicas, né? As orientações de como você deve fazer. Ok? Então, produzir o texto, apresente a sua opinião objetiva, utilize argumentos, não é? Faça um rascunho, obviamente, se você elaborou um texto, não vai entregar do mesmo jeito que você trabalhou, porque ali você pôs seus pensamentos, mas houve situações que você, não é? Rasurou, sei lá, riscou, não quis. O texto tem que ficar prontinho, impecável. Então, assim, espero que o seu texto, o seu artigo de opinião esteja pronto. Você vai concluir o seu texto e vai deixar ele aí com você. Avaliando o texto, então você tem a questão da avaliação. É possível identificar se você foi favorável ou não, né? Ou se o assunto foi de acordo com o assunto. Os argumentos que você empregou estão coerentes, né? Não fugiu do assunto, está realmente debatendo o assunto como deve ser. A linguagem está adequada, é uma linguagem formal, né? Você não pode usar a informalidade porque trata-se de uma produção textual, então para essas situações temos que trabalhar nossa linguagem selecionada, não é? Linguagem formal. Bom, então, assim sendo, vocês ficaram aí com esta atividade para fazer. Vamos avançar, chegamos na página 14 do módulo 2. Na página 14, nós temos aí um momento de leitura, não é? Um momento de leitura. Então, você tem aí o título da sua leitura, Conheça a nomofobia, o medo de ficar longe do celular. Olha aí, esse texto, né, deve ser realmente ter algo bem interessante e muito bem relacionado à nossa realidade, né? Então, o que vai acontecer com esse texto? No momento, você vai fazer esta leitura desse texto aí com você, tá? Então, você vai fazer a leitura do texto, ele é da página 14 até a página 16. Ao terminar a leitura, você vai trabalhar as páginas em relação ao conversando sobre o texto, né? Estudo do texto, ok? Pronto, então, essas páginas vão ficar com você até a página 20. Na próxima aula, faremos o debate do texto e as correções, para ver se está tudo ok, tá? Então, você fica aí com essas páginas até a página 20. Para a próxima aula, nós trabalhamos. Você vai ficar com ela aí com você para fazer aí no seu tempo extra. E agora, na nossa aula, nós vamos dar sequência na página 21, tá? Então, página 21, módulo 2. Vamos lá. Nós temos a ideia central, você observa aí a figura, não é? A figura do texto. Há um homem, há um personagem com o teclado todo colado na ponta dos dedos, né? Acabou vindo com ele. Então, você tem aí o enunciado. Ao ler o texto, você consegue identificar o assunto que ele está tratando. Será que consegue? Sim, né? O que será que aconteceu com este senhor, que até o teclado já está colado nos dedos? Então, cada texto é produzido com base em uma ideia que é desenvolvida no texto como um todo. Então, veja a seguir o cartoon de Ibiratã. Então, está aí o cartoon. Vamos lá.
nós temos o questionamento 1. Com base no que está sendo representado, é possível perceber a ideia que deu origem ao cárton? É possível nós percebermos que ideia é essa? Né? Qual foi a ideia, a intenção do autor quando elaborou esse cárton? Então, justamente a ideia que deu é exatamente de que o ser humano tem feito uso excessivo do computador, não é? Está excedendo de uma forma tal que está vindo com ele. Obviamente que é uma situação crítica, não é? É mostrando o outro lado do excesso, ok? Bom, e na questão 2, quais elementos do cárton permitem identificar esta ideia? Quais são os elementos que estão permitindo que nós tenhamos essa ideia, né? Que cheguemos a essa conclusão? Então, justamente, o homem olhando, né, para os próprios dedos, está aí uma das situações. A outra é justamente o formato do teclado colado aos dedos dele, não é? E então isso está demonstrando uma situação crítica, não é? O autor está chamando a nossa atenção para a questão do excesso, não é? Ao computador. Aí você tem uma observação aí embaixo. Observe que no cárton foram empregados elementos não verbais e verbais para defender uma ideia, com base na qual se constrói todo o texto. Então, essa ideia que é o ponto de partida do texto e denominado ideia central. Vamos avançar. Então, aqui na página 22, nós temos... Agora, leia o texto a seguir. Então, há 3 situações de texto, não é? O texto A, o texto B e o texto C, para depois vermos aqui do que se trata. Então, vamos lá. O texto A. Observem que em cada texto há esses colchetes, não é? Os colchetes com as reticências. Isso significa de que nós estamos apenas tirando citações, tirando alguns dados, mas que aquele texto já teve um começo e ele está tendo uma continuidade. Apenas estamos tirando trechos desse texto. Então, vamos lá. O texto A. O potencial da internet na propaganda de informações permite que o acesso a obras intelectuais para a pesquisa escolar e acadêmica seja muito mais rápido e fácil. Ao mesmo tempo, essa fonte quase que imensurável de consulta tem seu lado perverso, pois os direitos autorais dessas obras acabam sendo violados com bastante frequência. O artigo 7 da Lei de Direitos Autorais prevê que são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se inverte no futuro. Ou seja, a lei brasileira não precisa se adaptar aos formatos das novas tecnologias, pois abrange tanto os meios de veiculação atuais quanto aqueles que ainda serão inventados. Está aí o texto de Fabiano Cury, né? Sem nenhum esforço. Pronto, está aqui o primeiro texto, o texto A, como nós vimos. Vamos agora ver o texto B. A adoção da televisão digital tem uma série de vantagens. A primeira, óbvia, é a melhoria na qualidade de áudio e vídeo. Um mesmo canal pode também ter vários subcanais com transmissões espontâneas, o que abre a possibilidade de uma série de novos serviços e interatividade. Parte desses recursos está à disposição da maioria de telespectadores brasileiros que possuem TV por assinatura. As operadoras já fazem a transmissão digital de sinais. Então, você observe que o texto A ele está como informativo, né? O texto B também são textos informativos. Vamos lá para o B. Para o C, o texto C. Celebrados na ficção científica, os buracos negros são um assunto ainda bastante misterioso para os astronautas. A ideia começou a ser concebida em 1915, quando a teoria da relatividade geral, formulada por Einstein,
sacudiu os conceitos tradicionais de tempo, espaço e gravidade. Um buraco negro é decorrente do fim da vida de uma estrela que tenha pelo menos 2,5 vezes a massa do Sol, afirma o físico Renato, da Universidade Federal de Itajubá. Então aí você tem a informação da revista Galileu, São Paulo, Globo, está tudo aqui, os informativos. Vamos ver agora, no caso aqui, trata-se da terceira questão, né? A leitura desses três textos. Então vamos avançar. A letra A da terceira questão. Sublinhe em cada um dos textos a ideia central. Então, nós vamos voltar, não é? Vamos lá para o primeiro texto. A ideia central, você pega justamente aí, da segunda linha, já no final, onde tem. Ao mesmo tempo, essa fonte quase que imensurável de consulta tem seu lado perverso. Então, você vai até o final da frase, sendo violados com bastante frequência. Pronto. Aqui você tem exatamente a ideia central do texto, no texto A. No texto B, você está lá na primeira linha do texto, observa a ideia central. A adoção da televisão digital tem uma série de vantagens. Pronto, está aqui o tema central. E na letra C, também as duas primeiras linhas, né? Celebrados na ficção científica, os buracos negros são um assunto ainda bastante misterioso para os astronautas. Ok? Pronto, aqui concluímos. Então você tem uma observação aí. Embora esses textos abordem assuntos diferentes, todos apresentam uma ideia central, com base na qual os textos construídos. Por isso, antes de produzir um texto sobre determinado tema, é importante definir qual será a ideia central que ele apresentará. Tá? Então, quando você, por exemplo, estiver fazendo o seu artigo de opinião, não é? Então, você tem que deixar claro para o seu leitor, para quem você está escrevendo, a questão central, do que se trata, não é? Qual é o assunto? É a questão central, ok? Bom, e chegamos aqui na página 23, no modo imperativo, a língua em estudo. Modo imperativo, refletindo e conceituando. Então, trabalhando aqui já a primeira questão. A cada dia, a internet ganha mais usuários e saber como utilizar adequadamente esse meio de comunicação é muito importante. Veja algumas dicas no texto abaixo. Então, aprenda a surfar. Olha aí uma dica, você está vendo aí, não é? Uma pessoa surfando. Se você quer ser um internauta, ou seja, navegar pelos sites e frequentar chats, são necessários alguns cuidados. Evite baixar arquivos sem usar um antivírus, por exemplo. Então, vai baixar um arquivo, usa um antivírus. Ao enviar mensagem, seja objetivo. Não use palavras e mantenha sua caixa postal em ordem, apagando as mensagens à medida que forem sendo lidas. Então, você tem um texto aí de Elvira de Oliveira. Letra A. O que as formas verbais em destaque expressam? Então, observe. Esse textinho que nós lemos sobre aprender a surfar, você está com destaque em evite, né, que é o verbo evitar, seja e tire. Use. Ok? Evite, seja e use. 3 verbos. O que as formas verbais em destaque expressam? Seja objetivo, olha lá. Não use palavrões, né? Evite baixar arquivos. Então, são verbos que expressam ordem, né? São verbos imperativos. Então, você na questão A, você optou por eles expressam uma ordem. Marcou aí a alternativa. Letra B. As formas verbais se dirigem a qual pessoa do discurso? No caso, a você, não é? Evite, seja, use, faça. A você. É a segunda pessoa do discurso, no caso, né? Você. Letra C. Sabendo que esse texto foi publicado com o objetivo de orientar o leitor sobre formas
regras e de acessar a internet justificam o emprego dessas formas verbais. Então, por se tratar de um texto, que visa orientar pessoas em relação ao acesso seguro da internet, as formas verbais são empregadas no modo imperativo, porque está dando uma ordem, está orientando, faça assim, cuidado com isso, tá? Então está aí o seu modo imperativo. Há uma reflexão aqui embaixo a respeito do que estamos trabalhando agora. Como você viu, no texto foram utilizadas determinadas formas verbais com o intuito de orientar o leitor a cumprir as ações indicadas pelos verbos. Para expressar ordem, convite, solicitação, conselho, pedido ou comando, emprega-se os verbos no modo imperativo. Eles imperam ordem. Por isso, esses verbos se flexionam apenas nas pessoas do discurso que indicam a que se fala. No caso, tu, porque fala para ele, para o outro. Você, nós, vós, vocês. O modo imperativo pode ser classificado em duas formas: imperativo afirmativo e imperativo negativo. Veja os exemplos. Ao enviar mensagem, seja objetivo. Imperativo afirmativo. Não use palavras e mantenha não use palavrões e mantenha sua caixa postal em ordem, tá? Imperativo negativo, no caso. No imperativo afirmativo, as segundas pessoas do discurso tu e vós derivam do presente do indicativo sem a letra S. As demais pessoas são iguais ao do presente do subjuntivo. Exemplo: revê teu e-mail, pois eu lhe mandei uma mensagem. Rever teu e-mail, quem revê? Tu, tá? Então, está relacionada a tu, ao pronome. Façamos as atualizações agora, para que depois possamos jogar sem problema. Nós, Então, pela desinência verbal, você está percebendo quem é o pronome. Ok? Vamos avançar. Aqui na página 24, nós temos, agora observe as seguintes conjugações do verbo escrever e veja como ocorre a formação no imperativo afirmativo. Então, veja lá. Presente do indicativo, imperativo afirmativo e presente do subjuntivo. Então, no presente do indicativo, escreve. No imperativo, você não tem a primeira pessoa, tá? Eu. E no presente subjuntivo, escreva você. Então, escrevo eu, escreva você. Escreves, no caso sem o S final, e escreve tu. E escrevas vocês. Escreve no presente do indicativo e no imperativo afirmativo, escrevamos nós. E escrevamos no presente do subjuntivo. No presente indicativo, escreveis, sem o S final, escrevei, vós escrevei. E escreveis para o presente do indicativo, escrevais para o presente do indicativo. Bom, no presente do indicativo, escrevem, no caso, vocês escrevem, escrevam, vocês, e escrevam, vocês, ou eles ou elas. No caso aí, você observa que nós estamos trabalhando com o imperativo do verbo, tá? O verbo no imperativo. Embaixo desse slogan aí, você está vendo o verbo ser. Com relação ao verbo ser, sua forma verbal foge à regra na segunda pessoa do singular, tu, e na segunda pessoa do plural, vós. Veja os exemplos. Ser cauteloso ao acessar a internet. Então, ser quem? Seja tu, ser você. Tu. Sede, mais paciente. Tudo tem seu tempo. Vós. Sede vós, mais paciente. Tudo tem seu tempo. No imperativo negativo, as formas verbais são idênticas às do presente do subjuntivo. Observe. Não diga isso a Betty. Ela vai se magoar. Então, não diga isso. Quem não deve dizer? Você. Jamais gastem tudo o que tem. Quem? Vocês. Observe o plural. Observe as conjugações do verbo escrever e veja como é formado o imperativo negativo.
A forma não é negando. Então, presente subjuntivo e imperativo negativo. Escreva tu. Observe que a primeira pessoa não se conjuga. Escrevas tu, né? E não escrevas. Não escrevas. Escreva você, no caso, não escreva você. Escrevamos nós, não escrevamos nós. Escrevais, não escrevais vós. E escrevam, não escrevam vocês. Segue a continuação, apenas você usa a forma negativa do verbo. Observe que não admite determinadas pessoas, né? Então, o exercício 2, observe as placas de trânsito a seguir. Então, você tem aí, proibido dobrar, proibido seguir em frente, dobrar à direita, não é? Passagem de carros, pode seguir. Então, você tem 1, 2, 3, 4. 4 situações que, na verdade, é uma linguagem não verbal, né? Apenas o símbolo está lhe orientando. Então, seguindo essa numeração em romano, 1, 2, 3 e 4, você tem aqui a atividade, letra A, na página 25. Relacione cada uma das placas ao seu significado, ok? Então, é você olhar e fazer. Fácil, né? Então, vire à direita, você tem aqui o número 3, siga em frente, ok? O número 4, sentido proibido, e conserve-se à direita, ok? No caso, 2. Então, a sua sequência fica 3, 4, 1, 2. A letra B. Com que objetivo essas placas de trânsito foram produzidas? O objetivo era justamente para orientar o motorista, não é? Para apresentar a orientação ao motorista. Então, vamos lá. Letra C. Identifique os verbos presentes nos nomes das placas e escreva em que modo eles estão. Então, vire, siga, conserve. No caso, o modo é imperativo, não é? Está expressando uma ordem, está orientando de forma afirmativa. Faça assim. Ok? Então, modo imperativo. Letra D. De que tempo e modo se originaram esses verbos? Aí, no caso, eles estão o quê? No presente do subjuntivo, não é isso? Eles se originaram do presente do subjuntivo. 3, no caso, letra E. Esses verbos se referem a qual pessoa do discurso? Quando eu ordeno faça assim, faça assim, está relacionada à terceira pessoa do discurso, porque está dando a ordem para alguém, né? Está aí a situação. Então, vem uma terceira pessoa e segue, e cumpre as ordens. A letra F. Entre as denominações das placas, há uma frase nominal, isto é, que não apresenta verbo. No entanto, ela expressa o mesmo sentido dos outros nomes de placas. Identifique-a. Justamente quando está aqui, o sentido proibido. Tá? Observe que todas estão sendo direcionadas, mas uma está dizendo não, está vetado, ok? Então, sentido proibido, a letra F. G. Transforma essa frase nominal em frase verbal, empregando o modo imperativo e preservando o seu sentido. Então, poderia ser, não siga nesta direção. Tá? Se está interditado, não siga nesta direção. Eu neguei, dando uma ordem, cumprindo com o verbo no imperativo, na forma imperativa. E aí embaixo você tem um comentário. Como você viu, o sentido que o modo imperativo expressa também pode estar presente em frases em que não há verbos, como em frases nominais, sentido proibido, ou interjeições, silêncio. Geralmente, isso ocorre para amenizar o tom de ordem. Isso também pode acontecer com outros tempos do modo indicativo, em que, dependendo do contexto, do significado do verbo e da entonação dada, pode assumir valor de imperativo.
Observe aí os 3 exemplos. Então, você tem: Melissa fala para a Bia que você vai criar um e-mail para a nossa turma da escola. No caso, presente indicativo, né? Elas estão conversando e dialogando. No segundo caso, não furtarás, futuro do presente indicativo. E no outro caso, e se você me emprestasse aquela sua blusa nova, hein? Então, nós temos aí o imperfeito do subjuntivo, né? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Primeiro, então, chegamos na página 26, praticando o que estamos vendo na questão do subjuntivo. Leia os provérbios a seguir. Então, você tem aí: faz do teu filho herdeiro, não faças despenseiro. 2, não mordas mais do que podes mastigar. Bem interessante. Aí você está observando aí, né, uma pessoa com uma melancia bem grande, mordendo. E a melancia é enorme, né? 3, aprende e será mestre, né? Bem interessante. Quando você aprende, você pode passar adiante sua informação. 4, faz aos outros como queres que te façam. Então, esses são os provérbios populares. Visto esses provérbios populares, nós vamos agora fazer a relação, né? Observe aí a letra A. Relacione os provérbios aos sentidos expressos por eles. Então, o número 1, ensine seu filho a preservar o que ele foi deixando. Você põe o número 1 neste provérbio. 2, não tente fazer além do que você não consegue fazer. 3, é necessário estudar e aprender para adquirir sabedoria. 4, faça para os outros com o mesmo cuidado que você gostaria que tivessem se lhe fossem fazer algo. Então, a sua sequência de ordem dos provérbios fica 4, 3, 1, 2, da letra A. Letra B. Em quais situações esses provérbios podem ser empregados? Não é? Então, aí você reflete em que situação. Vamos lá. É necessário estudar e aprender para adquirir sabedoria, né? Para a nossa vida. Esse provérbio aí funciona. Ensine seu filho a preservar o que ele foi deixado. No caso de vocês, preservem o que seus pais estão deixando, porque vocês são herdeiros, né? Então, cuidado. O que meus pais estão deixando? Educação, né? Olha, tenha bons modos, preste atenção, não faça assim, né? Porque tem gente que se estressa. Poxa, mãe, só vive reclamando, pai. Não é reclamar, é orientar, né? Então, essa é a herança que os seus pais estão deixando para você. A orientação, o aprendizado, o respeito. Vamos avançar. Letra C. Assinale as alternativas que indicam a finalidade com que esses provérbios são empregados em contexto de comunicação. Então, aconselhar, aí você opta, marca aí aconselhar, advertir, não é? Exemplificar não, e consolar também não, mas são as duas alternativas, aconselhar e advertir. Marque aí. Letra D. Observe as formas verbais em destaque. Qual é o modo em que elas estão? Então, vamos ver lá as formas verbais. Faz e aprende está no modo o quê? Imperativo afirmativo, não é? Faz e aprende, modo imperativo afirmativo. Não faças, não mordas, imperativo negativo, certo? Facinho, né? Esse assunto bonzinho da gente trabalhar. Letra E. Considerando a finalidade desses provérbios, porque é relevante o uso desse modo verbal desse gênero textual. Por que ele é relevante? Então, o modo imperativo, não é, em alguns contextos, ele serve para expressar conselho. Tá? Então, é relevante porque serve para expressar conselho. E em provérbios, ele é empregado também para aconselhar e advertir. Não é?
Por isso que eles são importantes. E advertir e aconselhar para situações da vida, né? Então, por isso que os provérbios populares, eles são assim, de geração a geração, porque é o nosso aprendizado no dia a dia. Precisamos para melhor viver. A letra G é: como ficariam os provérbios se estes se dirigissem ao pronome você? Reescreva-os, fazendo as adequações necessárias. Então, vamos lá. Reescrevendo para usarmos o pronome você. Como ficaria o verbo, não é, no sentido imperativo? Faça, né? Faça do seu filho herdeiro, faça. E na forma negativa, não o faça despenseiro. Então, em uma frase só você usa as duas formas. Na outra, não é? Não morda mais do que pode mastigar. Aprenda e será mestre. Faça aos outros como quer que ele faça. Certo? Pronto. Então, aqui nós concluímos. Não, mas ainda dá para seguir. Vamos lá. Vamos parar por aqui e na próxima aula nós continuaremos. Não esqueça que você tem a leitura do texto para fazer e as atividades. E na próxima aula nós vamos fazer a correção, o debate, como está escrito do texto, e fazer as correções das atividades que vocês fizeram aí com vocês. Ok? Então, bons estudos e até a próxima.